tá certo? A importância, vamos repetir a resposta. Os organismos geneticamente modificados ou transgênicos são organismos modificados pela transferência, pela introdução do material genético de uma espécie, olha, a espécie E1, tá certo? E da espécie o quê, hein, pessoal? Em uma espécie E2. Então, essas células aqui, ó, elas são modificadas. E aí, o que acontece? Essa célula, ela passa a exercer o quê? Uma função diferente da qual ela é comum na espécie dela. Veja bem, olha só o que eu vou dizer aqui para vocês agora. Acompanhe comigo aqui agora. Letra A, você agora já respondeu o que é organismo transgênico e o que é, tá certo? Uma técnica, como por exemplo, eu só trouxe uma, são várias. Tem os processos químicos, biológicos e físicos de introdução do DNA. Eu coloquei aqui para vocês apenas um físico. Agora, qual é a importância da bactéria? Vamos aqui analisar um quadro clínico muito comum na nossa população, tá certo? É a diabetes. Na diabetes, antigamente, como é que ela era tratada? Ela era tratada com insulina bovina e insulina suína. Veja bem, se nesse caso o paciente desenvolvesse um tipo de rejeição contra essa insulina, o tratamento dessa diabetes, ela fica totalmente comprometida. Então, eram muitos os casos da insulina bovina e suína ser rejeitada pelos pacientes. O que foi que fez a engenharia genética? Ela tentou introduzir um DNA humano, o DNA capaz de sintetizar a insulina em uma bactéria, e essa bactéria passou a sintetizar a insulina humana. E essa insulina humana, hoje, ela é vendida comercialmente, é distribuída inclusive pelo governo para as populações mais carentes. E hoje, a diabetes, em muitos pacientes, estão totalmente controlados com o uso dessa insulina humana. Então, de onde é que vem essa insulina humana? De bactérias. Então, acompanhe comigo aqui essa imagem que mostra exatamente como é feito isso aqui, ó. Aqui estão as células humanas. Então, da célula humana, eu faço o quê? A extração do DNA. Desse DNA, eu uso, olha, eu disse no início da aula, uma enzima de restrição. Essa enzima de restrição, ela corta o DNA e aqui eu tenho o quê? O gene isolado. Esse gene aqui é o gene exatamente responsável pela síntese de insulina. Vamos agora para o outro lado. Células bacterianas. Da célula bacteriana eu isolo o plasmídio, que é essa estrutura aqui. Professor, o que é plasmídio? O plasmídio, olha, veja bem, eu costumo dizer assim, se o material genético da bactéria for um livro, o plasmídio é a xerox de um capítulo. Então, o plasmídio, minha amiga, meu amigo, meu aluno, ele é a cópia parcial do material genético da bactéria. Então, eu tiro dessa bactéria, eu isolo dessa bactéria o plasmídio. Aí, o que é que eu faço com esse plasmídio? Trato ele com enzima de restrição. O que acontece? Quando eu trato ele com enzima de restrição, ele se abre. E agora, o que é que eu faço? Eu junto o plasmídio com o gene humano da insulina. E depois, o que é que eu faço? Pego esse plasmídio agora, que tem esse DNA bacteriano e esse DNA humano, e introduzo em uma bactéria. Essa introdução, pessoal, é conhecida como um vetor biológico. E aqui está a segunda técnica de introdução do DNA. Porque eu estou usando aqui, tá certo? Uma estrutura biológica, um plasmídio, para poder a célula bacteriana reconhecer e absorver esse DNA. E a partir daqui, o que é que vai acontecer? Essa bactéria vai passar a produzir insulina humana. Comigo aqui, veja bem. Essa é a grande importância dos transgênicos. Os organismos transgênicos, eles são capazes de fazer, como é que eu posso dizer, de ter características que não é comum à sua espécie. Quem diria, há 50 anos atrás, a gente imaginar uma bactéria produzindo insulina humana? Veja só, JC. Ou então, um coelho brilhante, fosforescente. Tá certo? Isso não era cabível. Então, o que antigamente, há 50 anos atrás, era uma ficção, hoje é totalmente realidade. Um homem tem um poder de variabilidade genética, de combinação de genes muito grande. Então, vamos agora responder a letra B. Olha só, né? Na letra B, aqui está a letra A, para você novamente visualizar na telinha.
E aqui está a letra B, com a importância das bactérias transgênicas. Então, as bactérias transgênicas são, aqui está não, mas são biofábricas ou bioreatores de substâncias de interesse humano, como, por exemplo, medicamentos, como, por exemplo, insulina. Nós temos outros também, hormônios de crescimento, tá certo? Nós temos o EPA, uma infinidade de medicamentos que hoje são produzidos, cuidado aqui não, são produzidos por essas biofábricas, ok?